Apresentação: Letícia Tristão. Agora são 2h41 e o nosso assunto é liderança. Como fazer as pessoas entenderem o que o líder fala? Para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o especialista em RH e gestão de carreira, Cláudio Retíopo. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar com o time CBN. Bom, então vamos à pergunta de US$ 1 milhão, né? Como o líder deve agir para fazer as pessoas entenderem o que ele fala? Olha, eu acho que ele tem que falar a linguagem do time, né? Eu gosto muito do líder que é feito em casa, daquele líder que já conhece a equipe, que já foi exemplo. Eu acho que o líder de hoje ele tem que ser um exemplo. As pessoas precisam admirar esse líder para poder seguir. Essa liderança imposta, que a empresa vai lá e coloca um chefe, chefe e líder são coisas diferentes, né? Líder é um cara que é admirado pelo grupo, o grupo faz o que ele pede por ele, e chefe é o cara que dá ordem. Então, eu acho que para você ser bem escutado pela sua equipe, eles fazerem o que você está solicitando, você tem que ser um exemplo de liderança, um líder servidor, um líder que potencialize o mérito da sua equipe. Antigamente tinha aquele líder que gostava de ser bajulado, gostava de ser todos para ele, né? Esse cara está por fora. Hoje, o líder do momento é o líder que potencializa a equipe, que faz ela aparecer, ele aparece o menos possível. Olha, achei interessante. Então você avalia que houve essa mudança na característica, no perfil do líder. Como que foi essa evolução? Eu acho que as próprias empresas começaram a prestar um pouco mais atenção nas habilidades que o líder precisam ter para aí sim contratar um líder. Antes, o chefe era o cara que entregava mais resultados. Era o melhor vendedor, era o futuro gerente de vendas, e assim sucessivamente. Hoje, não necessariamente as empresas começam a ver que liderar não é apenas você ser o melhor em resultados. É óbvio que se você não fizer o que você pede para fazer, não vão te admirar e não vão te seguir. Ninguém segue um líder, por exemplo, o líder pede para a equipe chegar cedo e ele chega atrasado. Ninguém vai seguir esse tipo de líder. Ele precisa ter um mínimo de semelhança com o que ele pede. Mas eu acho que as empresas hoje estão mais atentas a habilidades que o líder precisa ter para conduzir a equipe para o resultado. Antigamente, eu acho que era mais por performance, apenas isso. Uhum. E como a comunicação entre os líderes e liderados pode impactar no desempenho da equipe? Poxa, pode impactar 100%. É a mesma coisa no futebol. Você vê que quando um time começa a perder, a própria torcida começa a falar: eu acho que o técnico perdeu o grupo, né? Porque quando o líder, o técnico nesse caso, ele tem o grupo em mãos, a comunicação ela fica assertiva. Então, é mais fácil ele manter feedbacks constantes, reuniões com o grupo, porque o grupo está buscando assemelhar aquele conteúdo que ele está encaminhando, até pela própria admiração por ele. Agora, quando o grupo já perdeu a admiração, o líder perdeu o grupo, qualquer tentativa de comunicação, de você fazer uma reunião, de você dar um feedback, ela fica prejudicada. É importante ter, então, esse desenvolvimento dessas técnicas de liderança, né? Sim, um líder, eu acho que ele tem características como se fosse um dom, entretanto, elas podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas. Eu trabalho as minhas até hoje. Eu tento desenvolver a minha comunicação com o grupo para ela ser cada vez mais eficaz. Eu consegui tirar deles, subtrair deles o melhor. Isso tem que ser trabalhado de forma constante. A liderança é um processo que você vai evoluindo. Uhum. E na prática, dá algumas dicas aí de como desenvolver essas técnicas de liderança. Olha, eu gosto muito, por exemplo, da comunicação que ambos podem falar. Tem um hábito dos líderes antigos, principalmente, ou menos
preparados de hoje, onde eles querem dizer o que a pessoa tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer isso, 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 porque eu sou o líder, eu sou o chefe, eu dou as cartas e eu que mando. Mas quando você não escuta, você não é escutado. Todo líder que ele não permite que a pessoa fale e ele escute, quando ele fala, ele também não é escutado. Então, desenvolver essa habilidade de escutar também, receber um feedback, talvez, do seu liderado, é uma habilidade que precisa até ter um pouco de humildade, mas é necessário para você desenvolver sua liderança. Uhum. E essas, atitudes variam de cada área ou existe um denominador comum? Essas atitudes que você diz o quê? É, de ser um bom líder, assim, tem cada área específica, área de atuação, varia de acordo ou existe algo que é comum para todos os líderes em qualquer área? Não, por exemplo, eu acho que essa admiração que o líder precisa ter, ela precisa ter em todas as áreas, porque a gente não está falando aqui de segmento, de mercado, a gente está falando de pessoas, e pessoas são iguais tanto no mercado financeiro, quanto em serviços, quanto em... Não importa, liderar, você lidera pessoas, e para isso você precisa ser admirado, você precisa fazer o que você fala, para você não cobrar algo que você não faz. Você precisa ter um grupo onde você não queira ser o ator principal, você potencialize os resultados da sua equipe e os próprios resultados dessa equipe faça com que você seja validado para essa liderança. Tem que saber escutar para poder falar, tem que saber escutar também. Aí você abre um canal de comunicação mais fácil com o seu liderado. Isso serve para todas as áreas. Uhum. E como que deve ser a comunicação do membro da equipe, do liderado? Olha, tem que ver também se o líder ele abre a porta para esse tipo de comunicação, né? Infelizmente, alguns líderes acham que são o dono da verdade e não se predispõem a deixar essa porta aberta para o liderado também expor os seus sentimentos, o que ele acredita. Eu não estou dizendo que necessariamente o líder ele precisa aceitar o que o liderado fala, mas ele precisa manter uma porta aberta para o liderado poder apresentar o seu ponto de vista. E aí sim, se houver essa porta aberta, para que a comunicação não fique falha, o liderado tem que expor também, porque eu acho que quando você está alinhado, tanto o líder quanto o liderado, numa comunicação eficaz, as coisas acontecem dentro do planejamento. Quando não há essa comunicação, o liderado ele segue achando que está certo e vai seguindo às vezes errado por falta de entendimento das partes. Uhum. E as pessoas que almejam crescer dentro de uma empresa, elas precisam agir como se elas já estivessem lá? A gente ouve muito isso, né? De se portar como se você já estivesse no cargo que você quer alcançar. Qual que é a linha tênue? Como que deve ser esse comportamento? Olha, eu tenho uma frase que eu acho muito bacana, que é sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Por exemplo, quando você está buscando crescer dentro da empresa, você tem que ver o que o seu líder tem de habilidade e que você não tem. Por que ele é o seu líder e o que ele tem que faz com que ele esteja acima de você? Quais são as habilidades, quais são as competências que ele possui que fazem ele o seu líder e você o liderado? Para quando ele crescer dentro da empresa ou ele sair dentro da empresa, a empresa não buscar alguém de fora, ele lembre imediatamente de você. Então, tente trabalhar as habilidades, as competências que o seu líder tem e que você não tem, para já estar pronto para aquele momento. Uhum. Mas alguma dica desses comportamentos ou o que a gente pode fazer para se tornar esse líder? Eu acho que tem algumas dicas que elas são muito comuns. Acho que o líder é o profissional que geralmente tem um comportamento de dono. Ele vê o negócio. Eu acho que todo mundo tem que ter comportamento de dono, mas o líder é uma obrigação. Ele tem que ver a empresa como dele, porque senão ele não passa a confiança do negócio para o seu liderado. Ele é a imagem da empresa para aquele departamento, para a sua equipe. Então ele tem que ter um comportamento de dono, ele tem que ter uma postura de dono, ele tem que ter uma vestimenta proporcional à sua liderança.
Ele tem que ter um comportamento admirável, ele tem que ter uma comunicação eficaz. Então, são habilidades e comportamentos que o liderado precisa ter para já ficar pronto para a oportunidade de aparecer e garfar ela. Tá certo, Cláudio. Mais alguma orientação, informação que você acha importante falar sobre este assunto? Eu acho assim, para você subir de nível, é sempre bom você estar preparado com a sua empregabilidade. Então, a pessoa deixar sempre um currículo pronto, estar sempre bem treinadinho para entrevistas. Ter um LinkedIn, gente, eu acho que LinkedIn é fundamental nos dias de hoje. O Brasil acho que é top 3 entre os países do mundo de usuários de LinkedIn. Isso aí vai fazer com que você mantenha uma comunicação com outros líderes, você seja visto por outras empresas, aumente a sua empregabilidade, receba eventuais convites para poder também escutar o que o mercado proporciona para você, não apenas o universo da sua própria empresa. Disponibilizar, eventualmente, currículo em si para medir a sua empregabilidade, ver quais são as suas reais chances no mercado de trabalho. Existem empresas de assessoria e de apoio à recolocação que podem contribuir também com esse trabalho, principalmente para quem está trabalhando e não tem tempo de fazer com excelência, ou o braço não alcança as melhores vagas do mercado. Então, a dica que eu dou é movimente-se, não fique inerte, porque eu recebo muita gente aqui que às vezes ficou 5, 10, 15 anos na mesma empresa e nunca investiu em empregabilidade, depois acaba saindo da empresa e não sabe para onde direcionar a carreira, de que maneira seguir. Tem que ficar atento. Você falou do LinkedIn, como que deve ser o LinkedIn? O que deve ter? Olha, o LinkedIn, o fato de você só ter o LinkedIn é igual a nada. Você precisa conhecer um pouquinho de técnicas de SEO. SEO são os mecanismos de busca do LinkedIn. É como é que você fica mais atraente a recrutadores. Isso é medido por uma ferramenta chamada SSI, que é o Índice de Atração a Recrutadores. Existem alguns especialistas em LinkedIn que podem até gerar essa orientação para que a pessoa tenha mais chances. Você tem que ter uma URL personalizada, que é o nome da sua página no LinkedIn, de forma customizada às suas necessidades. Você tem que conhecer um pouquinho do processo de indexação de palavras-chave. Indexação é como é que, tipo como no Google, que você fica na primeira página, ou na segunda, ou na 20ª página, o LinkedIn é a mesma coisa. Ele pode te colocar à frente ou no final do processo de busca. Ter conexões inteligentes, ter conexões estratégicas com profissionais da sua área, com líderes da sua área, trocar informações com essas pessoas, não aguardando apenas você perder o emprego para ir começar a movimentar essa rede, porque senão parece que você é um interesseiro, querendo apenas o que te interessa, que é o novo emprego, mas manter sempre essa rede ativa, os contatos aquecidos. Isso vai fazer com que as suas chances através do LinkedIn aumentem bastante. Tá certo, Cláudio. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Ótima tarde, é um prazer estar com a CBN. Nós conversamos com o especialista em RH e gestão de carreira, Cláudio Ritíopo. Falamos sobre comunicação, liderança e gestão de carreira. Agora, 2h54.